Estou colocando a aula para gravar, tá? Nós vamos iniciar o nosso último conteúdo da farmacologia, que é a farmacodinâmica, certo? E essa aula ela é dividida em dois momentos. A parte inicial, até a parte de sensibilização de receptores, que nós vamos estudar hoje. E a segunda parte, que é falando propriamente dos receptores e os tipos de receptores que a gente vai falar na próxima semana, tá? E quando a gente fala, né, nessa parte da farmacodinâmica, ela é complementar ao conteúdo de farmacocinética, tá? E aí, quando nós falamos na farmacodinâmica, nós nos referimos, gente, a mecanismo de ação, a efeito das drogas, tá? Local de ação das drogas. Então, é muito importante vocês compreenderem que todo medicamento, toda substância, ela tem um local onde vai agir, como ela age e o que isso traz para o organismo, seja de efeito benéfico ou seja de efeito maléfico, tá? Enquanto nós estudamos anteriormente farmacocinética, tá? Que é o movimento que o medicamento faz no corpo, ou o que o corpo ou o que o organismo faz com o medicamento, a partir de agora nós vamos estudar a farmacodinâmica, que a farmacodinâmica é o que o medicamento faz com o corpo, é o que a substância faz com o organismo, tá? É inverso, é ao contrário da farmacocinética. Por isso que o nome é farmacodinâmica. Dinâmica vem de ação, fármaco, substância. Então, a ação da substância no organismo. E aí, lógico, turma, nós temos alguns conceitos bastante importantes, né, que precisamos fixar, que significa aí essa característica da farmacodinâmica. Então, o primeiro conceito é que a farmacodinâmica ela estuda a inter-relação da concentração de uma droga e a estrutura-alvo, bem como o respectivo mecanismo de ação. Então, nesse momento, essa ciência, esse conteúdo dentro da farmacologia, que é a farmacodinâmica, vai estudar, gente, a concentração de uma substância e a relação dessa concentração com o efeito. Além disso, é importante nós compreender que a substância, para exercer um efeito, ela precisa estar ligado a alguma coisa. Esse alguma coisa é a estrutura-alvo, que a maioria das vezes é um tipo de receptor, tá? Então, a substância, para exercer um efeito, precisa estar ligada a um receptor. E um conceito mais simplicista, vamos dizer assim, um conceito mais popular para a farmacodinâmica é o que a droga faz com o organismo, tá? É o que a droga faz com o organismo. Gente, fica à vontade, tá? Para interromper, tiver alguma dúvida, algum comentário. Outro conceito muito mais elaborado e que representa também muito bem o que é a farmacodinâmica é o estudo das interações fundamentais ou moleculares entre drogas e constituintes do corpo, as quais, por uma série de eventos, resultam numa resposta farmacológica, tá? E aí, turma, olha só, entenda uma coisa, para que a substância ela exerça um efeito no nosso organismo, essa substância ela precisa estar ligado, ela precisa estar interagido. Interagido com o quê? Ela tem que interagir com algum constituinte do corpo que favoreça essa ação. E esse constituinte do corpo, gente, é nada mais, nada menos do que o receptor. Então, entenda, todas as substâncias, de modo geral, para exercer um efeito no nosso organismo, ela precisa interagir com o constituinte do corpo. Esse constituinte do corpo geralmente é um receptor. E quando tem essa interação, vai ter-se uma resposta farmacológica, tá? E aí, quando a gente pensa nessa característica que eu estou comentando aqui para vocês, nós temos aqui esse quadro que ele representa o quê? O fármaco mais o receptor, né? Fármaco individual, receptor individual. Quando o fármaco se liga ao receptor, nós temos aqui a união, a interação entre ambos. Logo, nós temos o quê? O complexo fármaco-receptor. Quando se tem esse complexo fármaco-receptor, nós temos o efeito biológico. Ou seja, para que tenha esse efeito biológico, para que tenha esse efeito farmacológico, há necessidade dessa interação.
Welles, basta a substância chegar no organismo e ela já vai exercer o efeito? Não, turma. A substância no organismo, para exercer efeito, ela tem que interagir com seus componentes macromoleculares. Precisa interagir com esses receptores. Não é o fato de ter substância no corpo que significa que tem ação. Precisa dessa interação. Enquanto não tiver, a substância pode até estar presente no corpo, mas não vai exercer o seu efeito. Quais são os tipos de ações das drogas, né? De acordo com Kretz e K, as drogas elas podem ser classificadas em 5 tipos, tá, turma? De acordo com a maneira com que elas agem sobre as células. Elas podem ser estimulantes, depressivas, irritantes, de reposição e anti-infecção, tá? Que são os 2 próximos que eu vou explicar para vocês. E aí, quando a gente fala, por exemplo, aqui, que a droga ela pode ser classificada como um estimulante, as substâncias medicamentos elas podem favorecer a estimulação, o que seria isso? Toda substância que provoca aumento na atividade das células atingidas, consequentemente, elas terão um perfil estimulante. Um exemplo, gente, é a cafeína. A cafeína é uma substância estimulante, porque ela aumenta a atividade cerebral com a capacidade de aumentar por ação de aumentar a atividade celular, neuronal, por aumentar a atividade neuronal. Turma, eu não quero que vocês confundam aqui os tipos de fármacos, depressivos, estimulantes. O que eu quero que vocês entendam é que a ação de uma substância, ela pode depender de como ela vai agir sobre as células. Se a substância ela age aumentando a atividade celular, aumentando essa potencialidade da célula, consequentemente, ela é estimulante. Se, por acaso, a substância agir sobre um tecido, sobre um órgão, sobre células, e diminuir o efeito, diminuir a atividade celular, ela passa a ser uma substância que a sua ação é depressora, tá? E exemplo aqui nós temos o barbitúrico. O barbitúrico é uma classe de medicamentos que tem como representante aí o fármaco, gente, o Gardenal, que é o fenobarbital, tá? E o fenobarbital, ele deprime as células neuronais, deprime as células nervosas. E aí, como diminui a atividade celular, consequentemente, ela é classificada aí como depressora. Não é que ela leva à depressão, não confunda isso, tá, turma? Não é que a substância leva à depressão, é a maneira com que a substância age sobre as células, aumentando a atividade celular, estimulante, diminuindo a atividade celular, depressora. Além disso, nós também temos substâncias que podem ser irritantes. Quando se fala que a substância é irritante para a célula, lembrando que o tipo de ação da droga está relacionada à célula, tá? Então, quando se toma um medicamento e esse medicamento ele age sobre a célula, alterando ou favorecendo a nutrição, o crescimento e a morfologia dos tecidos vivos, é considerado aqui irritantes, tá? Um exemplo são os purgativos, né? Os purgativos aí são os laxativos. Alguns laxantes, tá? Alguns laxantes, eles irritam as células da mucosa intestinal, estimulando o peristaltismo e provocando a evacuação. Turma, é muito importante vocês compreenderem isso aqui. Só um momento. Turma, é muito importante vocês compreenderem uma situação aqui nesse tipo de ação das drogas. Quando eu falo a ação, é a maneira com que age sobre as células. Mas quando eu pego um medicamento, ele só tem um tipo de ação? Não. Vai depender da maneira que ele age e a célula que ele age. Pode ser que numa célula ele é estimulante, mas em outro tecido, em outras células, ele seja irritativo. Então, vai depender do contexto, tá? Então, a gente aqui não está generalizando e nem colocando a real situação, dizendo que um tipo de fármaco só é desse tipo. Não, vai depender da substância, do local onde vai agir. Nós também, turma, podemos classificar as substâncias, né, de acordo com Kretz e K, como anti-infecção e como de reposição. Esses dois aqui são bem mais simples de compreender. Quando a gente fala em anti-infecção, é quando os fármacos, eles são usados em micro-organismos, tá? E favorece a destruição ou a neutralização desses micro-organismos, ok? Exemplo antibiótico, azitromicina. Já de reposição, é quando se utiliza uma substância para repor alguma substância endógena, para repor alguma substância importante no nosso organismo que o nosso corpo não está conseguindo produzir, tá? Por isso que recebe o nome reposição.
Exemplo, os hormônios T3 e T4, que tem pessoas que não conseguem produzir e é necessário utilizar aí a substância para repor. E uma coisa muito importante nessa característica aqui, turma, é esse quadro em verde aqui. Ele diz o seguinte: as drogas não criam funções dos órgãos ou sistemas sobre as quais atuam. Elas apenas modificam as funções pré-existentes. Gente, nenhum medicamento ele vai agir num órgão e mudar uma função dele, criar uma função. Por exemplo, eu não vou dar um medicamento para que o coração produza suco gástrico. O coração, gente, não é função dele produzir suco gástrico. Então, nunca vai ter um medicamento que vai fazer o coração produzir suco gástrico. Tá? Agora, existem medicamentos que altera, modifica as funções do coração. As funções que já existem. Então, por exemplo, tem medicamento que aumenta o débito cardíaco, os batimentos. Tem medicamento que diminui os batimentos. Tem medicamentos que aumenta a evasão do sangue, né, o preenchimento valvular. Por quê? Porque já são funções do coração. Agora, não adianta que não vai ter medicamento e nunca vai ter medicamento que vai criar uma função num órgão. Isso aí não tem como, tá? Então, só para vocês compreenderem em relação a essas ações. Todos os medicamentos, quando agem um tecido ou um órgão, ele age alterando uma coisa que já existe, modificando algo que já existe, ou para mais ou para menos, ou modulando, mas criando jamais. Gente, fatores determinantes das ações e efeitos das drogas. O que isso significa? Que existe muitas situações que podem alterar, tá? Existem muitas situações que tem muitas situações que podem alterar o efeito da droga, tá? E isso daqui é uma característica que eu já até falei para vocês anteriormente, que não adianta a vizinha estar com dor de coluna e tomar o paracetamol, porque a outra vizinha tomou para dor de coluna. Por quê? Porque cada medicamento ele responde ao organismo de uma maneira diferente, tá? E isso são os fatores que determinam esses efeitos. E são os fatores que determinam essas ações, tá? Então, por exemplo, da administração, da disposição, da farmacodinâmica, da toxicologia, dos fatores clínicos, dos fatores ambientais. Então, tudo isso vai vir influenciar nesses efeitos dos medicamentos em si, tá? Então, em relação da administração, fatores que podem influenciar voltados para a administração. A via, né? E nós já até estudamos isso, tá, turma? Das vias, da dose, o regime posológico, as formas farmacêuticas, os fatores farmacêuticos de produção, tá? Em relação à disposição da droga no organismo, também influencia, por exemplo, a distribuição dessa droga, a metabolização, a excreção dessa droga, tá? Os fatores farmacodinâmicos também influenciam, como concentração da droga, efeitos competitivos, interação das drogas com o receptor, mecanismo de ação, toxicologia, efeitos sobre a química corpórea, até, gente, o peso que a pessoa tem pode influenciar no efeito da substância. Se a pessoa tiver um sobrepeso ou for obesa, pode ser que a substância necessita de uma dosagem maior para exercer um efeito, por causa da distribuição da droga em si, tá? Então, tantos fatores que influenciam no efeito, que a gente não pode literalmente generalizar que o paracetamol é um antitérmico bom para todo mundo, porque cada pessoa vai responder de uma maneira diferente. Em relação aos fatores clínicos e os fatores fisiológicos. Em relação aos fatores clínicos, nós temos aqui as variáveis ambientais, a falta de precisão no diagnóstico, efeito psicológico, doenças simultâneas, recaídas, interações entre as drogas, erros nos ensaios clínicos das drogas que não definem muito bem o efeito. E olha um ponto interessante nesses fatores clínicos aqui, doença simultânea. Gente, a história da vizinha. Tem duas vizinhas que estão com dor de coluna. Uma toma paracetamol, fica boa, e a outra vai e indica o paracetamol para a vizinha
tomar. Só que essa segunda vizinha que vai tomar o paracetamol já está com um problema hepático, está com hepatite. Não adianta, o paracetamol não vai agir como deveria agir, porque ela já tem uma doença concomitante, ela tem uma doença simultânea, que pode interferir o efeito do medicamento, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado. É por isso que vem a importância aí, gente, do que nós chamamos de farmácia clínica, né? Do acompanhamento farmacoterapêutico do paciente. Esse acompanhamento é importantíssimo para saber a relação do efeito mesmo dos medicamentos, se influencia interações medicamentosas, se aquele medicamento realmente é o mais adequado para aquele paciente, tá? Em relação aos fatores fisiológicos, a raça influencia no efeito, eu até já falei isso anteriormente também, o sexo, idade, o peso, a superfície corporal, a posição do corpo, se está em pé, se está deitado, se está sentado, tá? O pH urinário, a taxa do fluxo urinário, farmacogenética, gravidez, menopausa, estado de nutrição, estado patológico, velocidade do fluxo sanguíneo, cronofarmacologia, efeitos placebos e inesperados. Gente, olha só, 2 slides só falando dos fatores determinantes das ações e efeitos das drogas. Ou seja, não tem como a gente dizer que o medicamento A ele vai agir igualmente para todas as pessoas. Não vai. Por quê? Porque tem muitos fatores que influenciam nesses efeitos, tá? Então, cada paciente, ele responde de uma maneira própria, individual. Gente, seguindo esse contexto, né, da ação das drogas, desses efeitos em si, é importante nós compreendermos o seguinte. Como eu falei anteriormente para vocês, os fármacos, né, eles agem, de modo geral, principalmente em receptores, né? Então, a pessoa ingere o medicamento, a substância chega no sangue, desse sangue vai lá para o receptor para exercer o seu efeito. Contudo, é muito importante nós compreendermos que o nosso corpo ele é repleto de receptor, né? Do fio de cabelo à unha do pé nós temos receptor. E aí, o que acontece? Esse fármaco, ele precisa ser seletivo para o receptor que ele vai agir. Vou dar um exemplo. Nós temos 2 receptores, um exemplo, tá, gente? Nós temos 2 receptores, um receptor alfa e um receptor beta. E aí nós temos um medicamento que ele precisa agir em um desses receptores. E aí o medicamento ele vai agir no receptor beta. Se o medicamento ele age no receptor beta, somente no receptor beta, significa que ele é seletivo. Porque dentre vários receptores, ele age em um tipo de receptor só, que no caso é o beta. Agora, até aí, perfeito. Mas qual é o problema, turma? Porque o adequado era que os medicamentos eles agissem em um tipo de receptor mais específico para um órgão. Por exemplo, o receptor beta, ele tem no coração, ele tem no pulmão, tem em outros órgãos. O correto era que o medicamento ele agisse no receptor beta só no receptor beta do coração, só no receptor beta do pulmão. Mas quando você toma o medicamento que age no receptor beta, ele vai responder em todos os receptores, independente do órgão. E isso é ruim, porque pode exercer vários efeitos adversos. Tá? Porque era para agir só sobre o coração, agora agiu sobre o pulmão, então vai ter efeito no pulmão, e esse efeito pode não ser adequado, não pode ser o esperado, tá? Isso se chama, gente, especificidade. Toda vez que o medicamento ele consegue agir em um tipo de receptor, em um órgão-alvo, ele é específico, tá? E olha o tanto que é importante. O elevado grau de especificidade relativa do sítio de ação, né, significa o quê, gente? Quanto maior a especificidade, menor os efeitos adversos. Isso é o que a farmacologia ela caminha, tá? A farmacologia ela caminha para desenvolver medicamentos específicos, ou seja, medicamentos que agem somente em um receptor. Agora, nós temos que pensar em algumas características importantes. Que características são essas? Essas características importantes estão relacionadas ao quê? Olha só, turma, é muito complexo, tá? É muito complexo essa especificidade. Logo, não existe, tá? Não existe nenhum medicamento, tá? Não existe nenhum medicamento totalmente específico. Se não existe nenhum medicamento totalmente específico, isso significa que, tá? Os fármacos eles apresentam efeitos adversos,
tá? Porque não existe um medicamento específico para isso. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, o mais adequado é que os medicamentos eles fossem específicos. E pelo fato de eles não serem específicos, eles favorecem efeitos adversos. E aí, nessa característica, tá, gente, nessa sequência, nós temos aqui a demonstrar para vocês os principais locais ou alvos proteicos para ações das drogas, tá? Gente, os fármacos, eles podem agir tanto em enzimas, em canais iônicos, em moléculas transportadoras e receptores. Nós vamos estudar detalhe por detalhe a partir de agora. Todos esses 4 locais onde os fármacos podem agir, eles são considerados alvos proteicos, ou seja, são proteínas, tá? Então, as drogas, elas podem atuar nas enzimas. De que maneira? Elas podem atuar inibindo as enzimas, elas podem também atuar inibindo a formação de substratos ou formando substratos mais ativos, que é o que eu vou falar individual de cada um desses daqui que está no quadro a partir de agora. Então, olha só, gente. Os fármacos, eles podem atuar na enzima, inibindo essa enzima. E se inibe essa enzima, consequentemente, vai impedir a reação normal, tá? Então, entenda. Esse quadradozinho que vocês estão observando aí, que em cima tem uma bolazinha, esse quadradozinho aí é a enzima. E essa bolinha seria a substância. Então, o que acontece? A substância ela vai na enzima e inibe essa enzima, ou reversivelmente ou irreversível. Se a enzima está inibida, gente, consequentemente a reação ela não vai acontecer, porque a enzima não tem mais força para interagir, tá? Isso é o primeiro mecanismo de como a substância age sobre as enzimas, inibindo. O segundo mecanismo, turma, de como as substâncias elas podem agir sobre as enzimas é através de alteração ou mudando o substrato normal, tá? Então, as drogas, elas podem atuar como falso substrato, formando um produto anormal. Observa aí, gente, que nós temos uma enzima, que é esse retângulo, e nós temos 2 substâncias. O fármaco, ele se liga a essa enzima, e essa enzima vai e transforma essa substância em outra. Essa outra substância é um substrato falso, é uma substância falsa que vai se ligar em alguma reação e vai impedir a reação, já que a substância é falsa. E aí eu trago como exemplo para vocês aqui o fluoracil, que substitui a uracila como intermediário na biossíntese de purina, impedindo a divisão celular. Como assim? Tá? Como assim? Vamos lá. Gente, o fluoracil ele é um fármaco anticâncer ou antineoplásico, tá? E aí, quando se utiliza esse fármaco, o que vai acontecer? As enzimas, onde esse fármaco vai agir, vai transformar ele em uma substância falsa que tem capacidade de se ligar lá na divisão celular, impedindo a divisão celular. Se impede a divisão celular, turma, consequentemente não vai ter a divisão das células malignas, e aí diminui o câncer. O último mecanismo, turma, de ação das substâncias sobre as enzimas é quando as enzimas têm a capacidade de transformar um composto inativo em um composto ativo. E aí tem a reação daquele composto ativo. Isso daqui nós já até debatemos, nós já até falamos sobre ele, acredito que também caiu na prova, que são as prodrogas, né, os profármacos. O que são profármacos? O que são prodrogas? São substâncias que, de modo geral, essas substâncias elas são inativas e as enzimas acabam transformando ela na sua forma ativa, ou seja, naquela forma que está pronto para exercer a sua ação no organismo. Então, turma, nós falamos do primeiro mecanismo, nós falamos do primeiro local onde as substâncias podem interagir. Agora a gente vai falar do segundo local, que são os canais iônicos. Primeira coisa que nós temos que compreender em relação aos canais iônicos é o quê? Os canais iônicos é um local na membrana celular que favorece a entrada e a saída de íons, tá? Consequentemente, nós temos canais iônicos que são regulados por receptores.
E aí, essas substâncias, esses canais iônicos, eles podem favorecer a entrada ou a saída de íons. E dependendo do que aconteça, ou entra íons ou sai íon, vai ter uma resposta biológica, vai ter uma resposta farmacológica. E aí, turma, olha só. Os canais iônicos, eles incorporam um receptor e só se abre quando estiver ocupado por um agonista. O que seria isso, gente? Existe aí a substância e essa substância vai se ligar no receptor do canal iônico. E aí vai favorecer a abertura desse canal iônico ou o fechamento, o bloqueio desse canal iônico, tá? E aí, turma, tudo isso vai favorecer um efeito. Se o canal iônico está fechado ou se o canal iônico está aberto, vai favorecer um efeito, tá? Mas também lembra, gente, que existem canais iônicos que eles são regulados por voltagem dependente, né? Pelo impulso nervoso, não por receptores. Isso lá da fisiologia. Então, quando se tem um medicamento que age no canal iônico, ele pode bloquear o canal iônico, então impede a entrada e a saída de íons, e isso vai exercer um efeito na célula, como também tem substâncias que vão modular esse canal iônico, que ele pode aumentar a entrada do íon ou reduzir a entrada desse íon, que também vai favorecer um efeito na célula. Um exemplo, tá, de fármacos que pertencem a essa característica dos canais iônicos, nós podemos citar aqui os anestésicos. Nós podemos citar, turma, os anestésicos, tá? Olha só, quando se utiliza um anestésico, o anestésico, gente, ele age lá nos canais iônicos de sódio. Então, bloqueia o canal iônico de sódio, o sódio não entra na célula, não tem um impulso nervoso, se não tem impulso nervoso, o cérebro fica sem saber se está tendo problema ali ou não. Então, não manda informação para doer. E aí, turma, em relação ao nosso terceiro alvo proteico, que as substâncias podem agir, nós temos as moléculas transportadoras. Lembrando que quando a gente fala em molécula transportadora, é uma proteína, e são o que nós chamamos de proteínas transmembranares. Elas ficam na membrana e elas interligam o meio externo ao meio interno e vice-versa, tá? E qual a importância dessas moléculas transportadoras? Olha só, o transporte de íons e de pequenas moléculas orgânicas através das membranas celulares geralmente exige uma proteína transportadora, tornando-os alvos para drogas que bloqueiam o sistema de transporte. Observe essa imagem que está aqui nos slides e nós temos algumas características desse transporte, tá? Nós temos o transporte normal, quando o transporte é inibido, tá? Ou quando tem um substrato falso. Observa no transporte normal. Nós temos a proteína, né, que ela é transmembranar, onde essa proteína ela está no meio externo e em contato com o meio interno. Observa que tem uma substância que é essa bolinha rosa, roxa, e aí essa bolinha ela se liga à molécula transportadora. E a molécula transportadora transporta a substância, que é a bolinha, de um lado para outro. Ou seja, o transporte dessa substância é bem importante para essa característica. Quando se utiliza um fármaco que pode agir nessas moléculas transportadoras, esse fármaco, consequentemente, vai fazer o quê? Ele vai bloquear a molécula transportadora, impedindo com que ocorra a passagem da substância de um lado para outro. E aí impede aí o transporte e o efeito dessa substância. Explicando e dando um exemplo mais claro para vocês sobre essa questão da molécula transportadora, nós temos aqui um exemplo, gente, da depressão. Só um momento. Turma,
existe inúmeros, como posso dizer, existe inúmeras teorias que justificam a depressão, a doença, né? A doença depressão. E uma das teorias fisiológica ou biológica que justifica a depressão é quando se tem uma diminuição de alguns neurotransmissores na fenda sináptica, que são importantes aí para nos dar a sensação de felicidade, de realização, tá? De satisfação, que é, no caso, a noradrenalina e a serotonina. Observa aí nessa imagem os dois neurônios, né? Tanto a noradrenalina e a serotonina. Esses neurônios, gente, eles liberam, né, a serotonina e a noradrenalina na fenda sináptica. E essa quantidade de neurotransmissores na fenda sináptica é importantíssimo para não favorecer a depressão. Pessoas depressivas ou tendenciosas à depressão, essas pessoas elas têm uma diminuição desses neurotransmissores na fenda sináptica. E isso é um problema, porque essa diminuição pode favorecer, tá? Essa diminuição pode favorecer a depressão em si. E aí, gente, tem o que nós chamamos de antidepressivos tricíclicos. Os antidepressivos tricíclicos, a exemplo, a amitriptilina, eles têm a capacidade de bloquear uma situação. Olha só, observa aí nesse neurotransmissor na parte superior, tá? Se vocês observarem, existe aí como se fosse, turma, um redemoinho, como se fosse um, um asterisco, tá? Observa o que, gente? Que esse asterisco ele é a molécula transportadora. Essas moléculas transportadoras que ficam nesses neurônios têm a capacidade de pegar os neurotransmissores da fenda sináptica e voltar para o neurônio. Só que uma pessoa que tem depressão, isso não é bom, porque já tem pouco neurotransmissor na fenda sináptica. O correto é que permaneça esse neurotransmissor e não o neurônio pegar esse neurotransmissor e botar dentro dele. E aí os antidepressivos tricíclicos, eles fazem o quê? Eles bloqueiam essa molécula transportadora, bloqueando, ela não tem a capacidade de pegar esse neurotransmissor, e nesse sentido, esse neurotransmissor ele começa a aumentar, ele começa a acumular na fenda sináptica. E isso faz com que ocorra um aumento dessa substância e também dessa sensação de prazer, de felicidade, de satisfação, que o indivíduo que tem depressão, ele sente menos. E aí, turma, a partir desse momento, tá? Ó, nós estamos no slide 18, são 68 slides, ou seja, a partir de agora e os outros restantes 50 slides pela frente, tá? Como eu falei para vocês, essa aula vai ser dividida em dois momentos, essa é a próxima. Nós vamos falar a partir de agora só de receptores, só para vocês terem ideia da importância que essa macromolécula, né, que esse componente macromolecular é importante aí na ação dos fármacos, tá? Então, o nosso quarto e último local de ação das substâncias a ser estudada são os receptores, tá? Como é que descobriram, né, esses receptores? Gente, olha só, os efeitos da maioria das drogas resultam da sua interação com componentes macromoleculares do organismo. Então, assim, nós sabemos que quase que todos os medicamentos, para exercer um efeito, ele tem que interagir com um componente macromolecular, com uma estrutura-alvo, tá? E quem conseguiu elucidar muito bem isso foi esses pesquisadores, Ehrlich e Langley. E aí, na pesquisa deles, eles identificaram essa situação e classificaram, tá, turma? E deram nome a esse componente macromolecular, onde as substâncias agem de receptor. Gente, e o que é o receptor? O receptor, ele é um componente do organismo com o qual o agente químico deve interagir para produzir seus efeitos, tá? Então, o receptor é o componente do organismo com o qual o agente químico deve interagir para produzir os seus receptores. Gente, existe 4 grandes famílias de receptores que a gente vai estudar na próxima aula, tá? E aí, dependendo da família, ainda tem a localização. Tem receptores que é localizado na membrana, tem receptores que é localizado dentro do núcleo, tá? Tem receptores que estão acoplados a alguma proteína. Então isso é bem variável, tá?
essa característica. Olha só, observe essa imagem aqui que eu estou comentando para vocês em relação aos receptores, que, por exemplo, aqui nós temos uma hemácia, tá? E observa que nessa hemácia nós temos receptores de superfície. E existem várias moléculas. Umas estão ligando aos receptores, outras tentando ligar e outras que não conseguem. Só um momento, turma. E aí, turma, por que nessa característica aqui, que algumas substâncias elas conseguem ligar o receptor e outras não? Porque nesse sentido aqui, turma, nem todas as substâncias têm a capacidade de interagir com o receptor. Porque para interagir com o receptor, a substância e os receptores têm que se encaixar. Eles têm que ter uma característica complementar. Por isso que nem toda substância consegue exercer o mesmo efeito e por isso que nem todas as substâncias têm uma direção para determinados tecidos e órgãos. Por quê? Existem receptores específicos para as substâncias em si. É o que vocês podem observar nessa imagem ilustrativa aqui. Olha, nós temos aí uma substância já ligada ao receptor, duas tentando se ligar e duas que não podem se ligar ao receptor. Por quê? Porque elas são diferentes do receptor. Então, elas não se encaixam, elas não se interagem entre si, tá? E aí, explicando essa característica que eu estou falando aqui para vocês, tá? E explicando essa situação aqui para vocês, olha só, o receptor, ele precisa se encaixar muito bem à substância e vice-versa. A substância ela tem que se encaixar muito bem ao receptor. Contudo, entendemos o seguinte, que existe uma analogia a ser feita que a gente faz com o modelo chave-fechadura. O que é esse modelo chave-fechadura? Esse modelo chave-fechadura, gente, ele representa um encaixe perfeito da substância. Teoricamente, toda fechadura ela não tem uma chave própria e específica, é o que acontece aqui com as substâncias. Basicamente, toda substância ela tem um receptor próprio que se interage, tá? Gente, só desculpa aqui, porque o cachorrinho tá atentado. Para aí. E aí, turma, nesse contexto é importante nós compreendermos, tá, que toda substância ela tem um receptor próprio. Isso não significa, turma, que mesmo uma substância tendo um receptor próprio, que ela não venha interagir em outros receptores, tá? Mas existe uma especificidade nesse receptor em si. Diante disso, eu vou começar a falar para vocês dos tipos de substâncias que existem, né? Existem substâncias que são agonistas, substâncias que são antagonistas, e elas têm as suas características. Mas antes de eu falar essas definições, antes de eu falar propriamente dito sobre essa característica, eu quero que vocês observem esse slide, observem essa figura, esse esquema aqui. Olha só. Nós temos aqui uma fechadura do lado esquerdo para a direita, tá, gente? Nós temos uma fechadura e nós temos a chave. Essa chave seria a verdadeira, seria a chave que é específica dessa fechadura. Mais abaixo nós temos a fechadura e nós temos um clipe, que seria a chave modificada, seria a substância. E isso daí, gente, o clipe, ele consegue abrir a fechadura? Consegue. Ele consegue interagir com a fechadura? Consegue, mas tem um pouquinho mais de dificuldade, mas consegue exercer a sua ação. E, por último, nós temos aqui a fechadura e um graveto, que teoricamente é a chave falsa. O que acontece? O graveto ele consegue interagir com a fechadura? Sim, você consegue empurrar o graveto na fechadura, só que ele não consegue abrir a fechadura, ele faz quebrar lá dentro. Então, isso daí seria a substância que bloqueia o receptor, que bloqueia a fechadura.
Nesse sentido, nós temos aqui o agonista natural, que é o quê? É aquela substância própria daquele receptor. Aquela substância que se liga perfeitamente àquele receptor e tem um efeito maravilhoso, tá? Como vocês podem observar na imagem. Em relação ao agonista modificado, é aquela substância que consegue se ligar ao receptor, mas não se liga perfeitamente. Mas mesmo não se ligando perfeitamente, ele consegue ativar o receptor, consegue exercer um efeito no receptor, tá? Mesmo que não seja na sua potência máxima. E o antagonista é aquela substância que consegue interagir com o receptor, mas não consegue, gente, exercer um efeito nesse receptor ativando, mas sim bloqueando, porque a substância ela bloqueia dentro do receptor. E quando eu falo que a substância bloqueia o receptor, porque ela impede a ação da substância agonista, aquela substância que iria interagir com o receptor. E por que impede? Porque o receptor já está fechado, bloqueado com o antagonista. Olha só, turma, os receptores, eles têm propriedades. E quais são as propriedades dos receptores? São 3. Eles podem ser sensíveis, seletivos e específicos. O que é uma propriedade dos receptores quando ele é sensível? Gente, um receptor, ele passa a ser sensível quando, de modo geral, em baixas doses da substância, a substância consegue interagir com o receptor e já exercer um efeito, tá? Seletivo é quando as substâncias elas conseguem agir só sobre um determinado tipo de receptor. O exemplo que eu posso dar para vocês é aquela história do receptor beta e alfa. A substância ela pode interagir no receptor beta e no receptor alfa, mas se a substância interagir somente no receptor beta, significa que aquela substância é sensível àquele receptor. Tá? Sensível não, gente, seletivo àquele receptor, tá? E por último, nós temos a especificidade. O que seria isso? Quando tem um receptor, por exemplo, o receptor beta, que ele está no coração, que ele está no pulmão, e eu tenho uma substância que vai agir no receptor beta somente do coração, significa que essa substância ela é específica, porque ela age, gente, em um único receptor, em um único tecido ou órgão. E, a partir de agora, nós temos duas informações extremamente importantes, tá, turma? Extremamente importantes para a formação de vocês e a compreensão. Até porque, basicamente, toda bula de medicamento tem esses dois conceitos, tá? Que é substância agonista e substância antagonista. Turma, tranquilo por enquanto? Tá tudo bem? Quer fazer alguma pergunta? Tranquilo. Ótimo. Então, gente, olha só. Quem já tem costume, né, de ler a bula de medicamento, possivelmente já se deparou com esses dois termos, agonista e antagonista. Quando a gente fala agonista e antagonista, é a maneira com que a substância interage com o receptor, tá? E aí a maioria das substâncias dos medicamentos ou é agonista ou é antagonista, ok? Olha só, interações droga-receptor. A ocupação de um receptor por uma molécula de uma droga pode ou não resultar em ativação do receptor, tá? Desse modo, as drogas podem interagir com os receptores, comportando-se como agonista ou antagonista. Então, em outras palavras, explicando esse slide aqui. Como as substâncias elas interagem com o receptor, ela se comporta de duas maneiras, ou agonista ou antagonista. E aí nós temos a definição do que seria agonista e o que seria antagonista. A substância agonista, gente, ela é aquela que promove em uma resposta que pode ser um aumento ou uma diminuição, é uma manifestação particular da atividade celular ou de células às quais os receptores estão associados. Em outras palavras, para ficar bem mais claro, substância agonista é aquela que interage com o receptor e ativa o receptor. Wellington, mas o que é ativar? É exercer uma ação. Uma vez que uma substância se liga ao receptor e ativa o receptor, o receptor desencadeia informações na célula. E aí nós vamos ter uma resposta. O que seria uma substância antagonista?
é quando uma substância se liga ao receptor sem causar ativação, impedindo, consequentemente, a ligação do agonista, que, teoricamente, é a substância antagonista. Em outras palavras, o que seria o antagonista? Antagonista, gente, é uma substância que se liga ao receptor também, mas em vez de ativar o receptor, a substância antagonista bloqueia o receptor. Mas, Wellington, se bloqueia o receptor, o que tem a ver? Porque bloqueando o receptor não vai ter mais aquela ação dele próprio. E aí essa ação pode estar aumentada e pode estar desencadeando uma doença. E aí você bloqueia aquela resposta ali e diminui a doença, por exemplo. E assim, gente, nós temos esse slide que ele ilustra muito bem o que eu falei, tá? Nós temos aqui, ó, o agonista, que é a substância ligando ao receptor. O receptor seria essa caixazinha, tá? E a bolinha seria a substância. Toda vez que a substância agonista se liga ao receptor, vai desencadear, gente, um monte de coisa, um monte de ações na célula que vai executar um efeito, tá? Pode abrir e fechar canais iônicos, pode ativar e inibir enzimas, pode ter modulação dos canais iônicos, pode ter transcrição do DNA, um monte de coisa. Ou seja, vamos ter um efeito biológico aí. Agora, quando a gente pega o antagonista, que é essa bolinha preta, que está ligado ao receptor, o antagonista, ele, mesmo ligado ao receptor, ele não consegue ativar, mas sim bloquear a ação daquele receptor. Ou seja, encerra, impede a ação biológica daquele receptor. Assim, nós temos duas definições muito importantes aqui, que é a afinidade e eficácia, tá? Olha só, gente. A tendência de uma droga se ligar ao receptor é determinada por sua afinidade, enquanto a tendência de uma vez ligada a ativar o receptor é indicada por sua eficácia. Resumindo, a afinidade é a capacidade da substância ligar ao receptor. Eficácia é a capacidade da substância em ativar o receptor. Logo, nós temos o quê? A substância agonista possui afinidade pelo receptor e eficácia. Porque a substância agonista tanto liga no receptor como ativa o receptor. Então, tem afinidade e eficácia. Enquanto a substância antagonista, gente, ela possui afinidade, porque ela se liga ao receptor, mas ela não possui eficácia, porque mesmo ligada, não consegue ativar o receptor. Seguindo essa sequência, tá? Seguindo essa sequência, nós temos aqui a classificação dos agonistas. Nós temos o agonista total ou pleno, pode ser chamado também pleno. Nós temos o agonista parcial ou agonista inverso. Essa característica, né, de agonista total, parcial ou inverso é a característica da ligação com o receptor. O que é o agonista total? É aquela substância, gente, que interage com os receptores, produzindo uma resposta máxima, sem ocupar totalmente todos os receptores, e apresenta alta eficácia. Então, o que seria isso? O que é uma substância agonista total? Turma, o agonista total é quando a substância ela consegue se ligar ao receptor, mas mesmo não ocupando todos os receptores, ela já leva um efeito máximo, tá? Já leva um efeito máximo. O agonista parcial, tá? O agonista parcial já é aquela substância que interage com todos os receptores, mas mesmo assim não consegue ter um efeito máximo, tá? E o agonista inverso é aquele que prefere ligar-se o receptor no receptor que está no seu estado de repouso, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, gente. Olha só o agonista inverso. Nós temos aí o receptor com asteriscozinho, que é o estado ativado, é aquele receptor que já está tendo uma resposta. E nós temos aqui o receptor sem um asteriscozinho R, sem um asteriscozinho. O agonista inverso, ele tem preferência, tá, gente, pelo receptor em repouso do que o receptor ativado. E aqui nesse slide nós temos a relação entre a resposta e a ocupação para o agonista pleno e parcial, só para ficar um pouquinho mais claro aquilo que eu comentei para vocês, tá? Olha só. Se vocês pegarem, turma,
esse quadro, observa que nós temos o A e o B, né? Que é o agonista pleno, que é o total, e o agonista parcial. Gente, observam que o agonista pleno, uma pequena quantidade de substância já ocupa uma pequena quantidade de receptores, mas mesmo assim já tem um efeito máximo, tem uma potência máxima, tá? Já o agonista parcial, mesmo ocupando todos os receptores, não consegue ter o efeito máximo. E aqui, turma, nós temos os tipos de antagonistas. Nós falamos dos agonistas, agora nós vamos falar dos antagonistas, tá? Olha só, gente, nós temos o antagonista. Na verdade, isso daqui eu já até comentei para vocês agora no material. Por exemplo, o que é o antagonista? Gente, o antagonista ele possui afinidade, mas não apresenta a mesma atividade intrínseca. O que seria isso? Lembra que eu comentei para vocês que, de modo geral, o antagonista ele consegue se ligar ao receptor, mas não consegue ativar. Então, ele tem afinidade, mas não tem eficácia, ou seja, não tem essa atividade intrínseca, tá? Assim, turma, nós temos aqui o antagonista competitivo, o próprio nome já está dizendo, antagonista competitivo. Gente, quando eu falo antagonista competitivo, significa que ele compete com a substância agonista pelo receptor, tá? E aí esse antagonista, ele pode ser tanto reversível quanto irreversível. Lembra que o receptor é o local onde as substâncias vão agir. Existem dois tipos de substância, o agonista e o antagonista. O antagonista do tipo competitivo, ele vai lá no receptor que está o agonista e se liga, tira o agonista e liga no receptor, competindo mesmo, tá? O antagonista não competitivo descreve a situação em que o antagonista bloqueia em algum ponto a cadeia de eventos que levará à produção de uma resposta pelo agonista. Olha que interessante aqui, turma. O antagonista não competitivo é quando a substância ela bloqueia o efeito, mas não no mesmo local do agonista. Exemplo, nós temos aqui o nifedipino e o verapamil, que são bloqueadores dos canais de cálcio, que é utilizado aí para arritmia, para pressão alta, tá? Dando continuidade aos tipos de antagonista, nós temos ainda o químico, o farmacocinético e o fisiológico. O antagonismo químico, também chamado de antagonismo de neutralização, refere-se à situação em comum onde duas substâncias combinam-se em solução, reagindo quimicamente, levando à inativação das drogas, tá? Então, quando a gente fala antagonismo químico, é porque nós temos duas substâncias químicas aqui, onde, pela característica química, pela característica físico-química, essas substâncias interagem entre si e bloqueiam uma a outra. Exemplo, o uso de EDTA, que é uma solução, com a interação com alguns metais pesados, como o mercúrio, por exemplo, tá? Antagonismo farmacocinético é quando você tem duas substâncias, onde uma interage com a outra, favorecendo alguma característica que interfere em algum aspecto da farmacocinética, seja na absorção, na distribuição, no metabolismo ou na excreção, tá? Um exemplo aqui é o bicarbonato de sódio, que aumenta a excreção dos barbitúricos, né? Por exemplo, do fenobarbital. Por quê? Porque o bicarbonato, gente, ele é básico. Então, quando a pessoa ingere o bicarbonato, a urina vai ficar básica. Como o fenobarbital ele é ácido, aí quando ele chega quando ele chega no sistema renal, por ser ácido, ele fica preso, porque a urina está básica. Então, ele fica mais fácil de ser eliminado pelo sistema renal. Logo, isso é um antagonismo farmacocinético, porque interfere aqui na ação, na concentração da farmacocinética. E esse antagonismo fisiológico ele é bem simples, inclusive eu tenho um exemplo que acontece muito no nosso dia a dia, tá? Mas o que seria?
O antagonismo fisiológico, gente, é quando dois agentes que produzem efeitos contrários em um mesmo sistema fisiológico atuam em receptores diferentes. Exemplo, a histamina, ela causa vasodilatação, e a adrenalina, ela causa vasoconstrição. Ou seja, o corpo ele não sabe o que acontece, não sabe o que faz, se vaso comprime ou se vaso dilata, tá? Um exemplo bem comum desse antagonismo fisiológico, gente, é quando a pessoa utiliza bebida alcoólica com energético, tá? Viu? Quando a pessoa utiliza a bebida alcoólica com energético. A pessoa não sabe se vai, o corpo não sabe se estimula o cérebro ou se inibe o cérebro. Não sabe se diminui os batimentos cardíacos ou se aumenta os batimentos cardíacos, porque são substâncias que agem diferente. Né? O energético é estimulante, o álcool é depressor. Então, por isso que muitas pessoas que utilizam estimulantes, né, energéticos, na verdade, com álcool, acaba tendo parada cardíaca, porque o corpo ele não sabe o que é para fazer. E aí, turma, nós temos aqui, né, os receptores de reserva. O que seriam esses receptores de reserva? Turma, olha só, é muito interessante isso, porque assim, existe alguns tipos de família de receptores que nós vamos estudar, tá, na próxima aula. E entre essas famílias de receptores, nós temos a família de receptor ligada à proteína G. Essa família são receptores de reservas que vão amplificar o sinal. Então, o que seria isso? É como se tivesse receptores, gente, que aumenta a potencialização do efeito. Por quê? Um receptor ele vai ativando outros receptores, outras funções, outras substâncias. É como se fosse uma cascata acontecendo, tá? Então, isso acaba amplificando o sinal. Olha o exemplo aqui, da parte superior para a parte de baixo, tá? Superior para a inferior. Observa só, turma. Nós temos aqui o sinal químico, que é essa bolinha. Essa bolinha se liga a um receptor, que é o em verde. E observa, gente, que o receptor em verde ativa outras coisas, que no caso aqui é a proteína G. Essa proteína G ativa outras coisas, que no caso é a produção do adenosina monofosfato cíclico, e o adenosina monofosfato cíclico ativa outras coisas, que é a ativação da PK, dessa substância. E essa substância vai levar a uma fosforilação das proteínas, que são a função que nós desejamos. O que eu quero mostrar nesse slide para vocês? Que existem receptores, gente, que eles são amplificadores do sinal, ou seja, mesmo sendo só uma substância ativando o receptor, ele consegue potencializar o efeito porque vai ativando outras coisas. É como se fosse uma cascata. E aí, turma, para nós finalizarmos, né, nossa aula de hoje, nós temos a famosa dessensibilização dos receptores ou taquifilaxia. Só para vocês compreenderem isso aqui. Gente, eu tenho certeza que vocês já viram na prática, né, no dia a dia aí, a seguinte situação. Pessoas que utilizavam medicamento, um determinado medicamento, e depois de anos, né, usando, não tinha mais efeito, não faz mais efeito, tá? Por que isso acontece? Um dos motivos, gente, é porque os medicamentos, por agir em receptores, os receptores eles sofrem muita pressão, muita ligação dessas substâncias. Isso pode lesionar a célula, pode lesionar o receptor, e isso não é bom. E aí os receptores eles criam estratégia para ser dessensibilizado. O que seria isso? Eles começam a não ter mais efeito naquela substância, com aquela substância. Para quê? Para tentar se restaurar, para tentar voltar ao que era antes. Então, a dessensibilização dos receptores. Olha só, gente. A administração repetida ou contínua de um agonista ou um antagonista pode levar a alterações na responsividade do receptor. Para evitar possíveis lesões às células, vários mecanismos se desenvolvem para proteger as células da estimulação excessiva. Foi o que eu comentei agora para vocês. O corpo ele cria estratégia para não ter mais aquela ação daquela substância, porque a célula precisa dar um tempo, o receptor precisa de um tempo, tá? E aí, quando começa essa dessensibilização, que a substância já não tem mais o efeito como era antes, isso é chamado, gente, de taquifilaxia. O indivíduo está tendo uma taquifilaxia, ou seja, perda da função do receptor com aquela substância. E aí nós temos duas estratégias que pode acontecer. A primeira,
eu posso ter ainda o efeito daquela substância, mas para isso eu tenho que aumentar a dose, para eu dar uma pressão maior no receptor, o que não é tão adequado, porque pode chegar a uma dose tóxica, tá? E o segundo ponto é literalmente eu trocar, aliás, o segundo ponto é eu trocar a substância por outra que não age naquele receptor. E depois de alguns anos ou depois de algum tempo eu voltar de novo para aquela substância, porque o receptor já desacostumou, tá? É o que mostra esse gráfico aqui, ó, essa figura. Observa da esquerda para a direita. Na esquerda, primeiro gráfico da esquerda, eu tenho a adrenalina. Olha o efeito da adrenalina, tanto que o pico está alto. Contudo, quando eu começo a administrar adrenalina, esse pico, que é o do meio, ele começa a diminuir, ou seja, já não tem um efeito máximo mais da adrenalina, porque o corpo já se acostumou. Depois que eu retiro a adrenalina e passo a usar depois de um tempo ela volta ao seu efeito máximo. Por quê? Porque o corpo já está sensibilizado novamente à substância. Turma, e aí a partir da próxima aula, eu vou falar para vocês das interações desse tipo de efeito e dos tipos de receptores. Aí nós encerramos nosso conteúdo de farmacologia. Alguma dúvida? Algum comentário? Professora, em relação